E agora nós vamos até o terminal rodoviário de Santa Cruz. Lá, João Fernandes registra aqui a movimentação na rodoviária nessa terça-feira, né? Início de ano, as pessoas costumam viajar. Então, vamos saber como é que está essa movimentação aqui em Santa Cruz. É com você, João Fernandes. Muito bem, Albeniz Renin, estamos de volta aqui no Primeira Hora. Olha, Albeniz, quem pensou que o terminal rodoviário de Santa Cruz fica movimentado apenas naquele período de Natal, de fim de ano, mas início de ano também há uma grande movimentação, é o que a gente está vendo aqui, né, nesse início de ano de 2023, aqui no terminal rodoviário, né? A gente viu uma movimentação porque aqui nós temos um ônibus aqui da Manhã Viagens e Turismo, aqui o Alex Medeiros, que é da BT Viagens e Turismo, para a gente falar sobre essa movimentação. Alex, a sua empresa organiza essas viagens, as pessoas que procuram a sua empresa para realizar esse tipo de viagem procuram muito o destino de Goiás, muitas vezes para trabalho, para visitar a família, né, Bahia, alguns outros destinos, né? Bom dia, Alex. Queria que você falasse um pouco dessa movimentação aqui nessa manhã aqui de terça-feira. Bom dia, João. Tudo bem, pessoal? Olha, geralmente final de ano, início de ano, sempre tem aquele movimento semanais, como essas viagens da gente. A gente sai todas as terças e todas as quintas aqui do terminal rodoviário de Santa Cruz, com destinos aos estados do Goiás, ao estado de Minas Gerais, da Bahia, tá vendo? E nesse percurso, vocês estão vendo aqui o movimento do pessoal. Essas pessoas, João, sempre elas vêm final de ano, início de ano, com qual intuito? Geralmente quando recebe as férias das empresas lá do estado do Goiás, aí tem aquele fluxo, né? E também a volta também, quando termina o período de natalino e o final de ano, que hoje nós estamos no dia 3, né? Geralmente quando vira o ano, do dia 1º do dia 31 para o dia 1º, geralmente o pessoal está procurando para o retorno às suas cidades ou então aos seus trabalhos. Então a maioria dessas pessoas aqui está voltando para retornar ao trabalho, à atividade lá nesses estados que você falou. Isso mesmo, João. Essas pessoas, geralmente, como eu citei a vocês, vêm com as férias, recebem determinado dia de férias, de lá, quando termina as férias, tem um retorno, marca com a gente novo, vem com a gente e marca o retorno com a gente. Alex, você fala que a cada semana, 2 vezes por semana, tem essas viagens para esses estados, né? Como é que está a procura? O pessoal sempre tem procurado. E qual o motivo da procura dessas pessoas? Elas vão para a procura de emprego, vão porque estão de férias? Quais os motivos que elas alegam? João, como eu citei a você ainda agora há pouco, geralmente esses pessoal estão vindo de férias. Qual a férias? Recebe as férias de final de ano das suas empresas, vem, contata a gente para trazer e transportar de volta, né? E geralmente também pessoas que vão fazer passeios, né? Como na cidade que eu falei a você, a cidade de Brasília, Distrito Federal, tem a de Rio Verde, que é do estado do Goiás, de Minas Gerais, Uberlândia, Araguari. Essas cidades são tudo polo de trabalho. Tá, geralmente, essas pessoas vão para procurar trabalho, ou então, que já está estabilizada, que tem o seu trabalho, retorna para exercer novamente, né? E aí é sempre nesse horário aqui, o mesmo horário, sempre nesses dias, terças e quintas, e com um ônibus aqui que a gente está vendo com uma grande estrutura, né? Sim, João, isso aí é uns horários intercalados, né? Geralmente a gente sai pela parte da manhã, tem um outro horário à tarde, vai de acordo com determinado dia. Hoje na terça, pela parte da manhã, na quinta, já são na parte da tarde, tá vendo? E o fluxo a gente sempre no controle desses horários. E tem uma grande procura, uma grande movimentação mesmo, terça e quinta. Isso, nessas datas aí, semanais, sempre essa procura, graças a Deus, né? Geralmente essas pessoas que vão para o trabalho estão nos procurando, né? Geralmente a demanda, João, é mais final de ano e início de ano. E depois disso aí, se dá aquela parada, aquele movimento faz, aí pra gente que é nordestino, aí um mês junino, né, que é junho e julho, é o bom também, como é que se diz? É a safra. Entendido. É caro uma passagem para esses destinos? João, as nossas passagens, em comparação às outras empresas, não é tão caro. Tem empresas que estão cobrando acima de R$1.000 por passagem. Tanto eu vendo a passagem aérea como a rodoviária e vejo, às vezes, até abuso de grandes empresas que chegam num determinado final de ano, início de ano, elas interlacam, aumentam o preço, que a demanda aumenta. Geralmente as passagens, que todo mundo está nos assistindo agora, geralmente as passagens aéreas elas subiram mais de 40% do valor que era normal.
A demanda da procura de passagem de ônibus é por causa disso. As passagens aéreas aumentou, então o fluxo rodoviário aumentou bastante. Muito bem, aqui a gente vê uma movimentação, eu vou pedir para o Chagas mostrar aqui, já está mostrando aqui, vou convidar o Chagas. Alex, muito obrigado, feliz ano novo para você, tá certo? E me diz só o contato aí, o pessoal queira procurar a sua empresa. O meu é Alex da BT Viagem, né? O contato é o WhatsApp 84 99874 1192. Muito bem, mais uma vez a gente agradece aqui, a gente vai mostrar aqui a movimentação, Chaguinhos, aqui muitas bolsas, né? Como o pessoal vai fazer aquela viagem ali de retorno às suas residências, né, de retorno aos seus trabalhos, veio passar aqui o fim de ano com a família em Santa Cruz, muitos aqui trabalham nesses locais, como o Alex falou, em Minas Gerais, também na Bahia, no Goiás, e aí estão retornando aí aos seus locais, os seus pontos de trabalho, né? É uma viagem que dura em média 2, 3 dias, e aí eles estão aqui no terminal rodoviário, só daqui a pouquinho vai sair, e aí se registra aqui ao Albeniz Reni também nesse início de ano, a movimentação do nosso terminal rodoviário aqui de Santa Cruz. Com essas informações, João Fernandes para o Primeira Hora, com vocês aí nos estúdios. No terminal rodoviário, aqueles ônibus, faz tempo que eu não faço uma viagem de ônibus, viu? E você? Também, faz tempo. Você tem saudades? Então? Eu gostava, assim, principalmente quando eu era criança, não é? Porque a gente viajava muito, meus avós moravam em Natal, e aí, e nessa época de ano, assim, final de ano, geralmente a gente ia passar aí uns dias por lá, e eu achava tão bom, porque ficar na janela lá vendo Como não tinha o costume de viajar, né? E pra gente era sempre uma novidade, assim. E acho que a última viagem que eu fiz de ônibus foi no passeio da Cida. A gente foi para Martins. Você vai com a turma, né? A turma vai se divertir, todo mundo junto, né? É divertido. Não é bem o tipo de viagem que essa turma vai pegar, né? É uma viagem bem cansativa, Agora, né? eu fiz uma experiência de viajar de ônibus para o Rio Grande do Sul. Fui numa viagem com o Carlos Magno, a gente passou 16 dias viajando, fazendo um tour, mas foi muito legal, Alex. Você tem um ponto positivo, ponto negativo, né? A gente foi parando, né? Você vai conhecendo muita coisa, né? Você vai vivendo, né? A gente foi até as Serras Gaúchas lá de ônibus. Você chega muito cansado no destino também, perde tempo de viagem. Tem esse lado também, né? Viagem de avião, por exemplo, você no mesmo dia, você está no seu destino, geralmente, né? Mas foi uma viagem foi muito legal, valeu a pena. Então, cada um que se programe, né? E tem questão do bolso também, né? Sim. Muitos escolhem o ônibus, certamente muitos desses queriam já estar hoje no seu destino, que descansa mais, aproveita mais o período de férias, mas vão ter que encarar aí 2 ou 3 dias de viagem, porque realmente é mais barato. Mais barato, é viável, isso, né? Para encaixar no orçamento a viagem de ônibus. Ainda mais quando você viaja, que leva a família. É verdade. Aí de avião fica muito caro. Muito bem, boa viagem então para quem está entrando no ônibus agora e pegando o seu destino, voltando para casa depois do período aqui em Santa Cruz, ou voltando para o local onde trabalha, né? Porque muitos, a casa é aqui, mas trabalham fora, né? Exatamente.